abençoe grandemente a tua vida e que hoje você possa receber justamente a mensagem que o teu coração mais necessita. Eu convido você para ter a tua Bíblia em mãos e fazer a tua oração particular. Nós aqui já estivemos também louvando, orando a Deus e vamos iniciar esta que é a principal hora do culto ao Senhor, que é a hora na qual Ele vai falar a nós por meio da sua palavra. Te convido para abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 9. A mensagem de hoje, meus irmãos, ela vai tratar da interpretação falsa das profecias e contrastá-la com a interpretação verdadeira, o entendimento correto. Talvez você se pergunte o porquê do tema, mas vou explicar agora em poucas palavras para você. Olha, nós estamos vivendo numa época em que voa tanta informação falsa que está difícil nós conseguirmos discernir o que é certo do que é errado. Nós já citamos, inclusive, em outro culto, exemplos que nós estamos vendo, né? Um exemplo claro foi até no dia da eleição, né? Nós vimos a pesquisa de manhã apontando um resultado e dizendo que a diferença eram 2 pontos percentuais. E aí no fim do dia, nós vimos que o erro era de 11 pontos percentuais. E aí ficou até difícil do Instituto de Pesquisa se explicar, né? Obviamente, muitos já abertamente diziam, houve manipulação, etc, etc. Bom, este é apenas um exemplo que se pode citar de tanta informação que vem até nós hoje e ela não confere com a realidade. Agora, esta informação falsa, ela se torna tão mais perniciosa quanto mais elevado é a religião. Se nós estamos falando de uma informação falsa que diga respeito à economia, à política, etc., ela pode até nos prejudicar, mas nunca vai prejudicar tanto quanto uma informação falsa sobre a Bíblia. Porque a informação falsa sobre a Bíblia pode desviar uma pessoa do céu e levá-la para o inferno, correto? Razão pela qual nós devemos estudar a Bíblia. Ontem eu falava, inclusive, com 2 pessoas, a gente conversava, e aí depois de falar muito tempo, eles eram católicos, eu disse a eles assim, olha, faria bem a cada pessoa ler a Bíblia todo dia. Lê um pouco, né? Ora a Deus, pede para Ele mostrar para você em que parte que você deve ler, aí você vai e leia. Veja o que Deus tem para falar com você e coloque em prática aquilo que você leu. Isso é cristianismo, isso é andar com Deus a cada dia. E aí você evita de ser enganado. Bom, vamos voltar ao ponto, porque tudo isso tem relação com o que eu disse, a verdadeira e a falsa profecia. Quando a gente fala de profecia, a função é mostrar as coisas que vão acontecer no futuro, porque se não é para o futuro, já não é profecia, é história, certo? Então a história é o passado e o passado próximo, que a gente considera até presente, né? O futuro é o campo das profecias. Em Apocalipse capítulo 9 está o relato de uma profecia, a qual vai se cumprir no futuro, porém, ela tem sido mal interpretada. E tem circulado versões de interpretação desta profecia, que são versões as quais não têm base bíblica. E nós queremos mostrar aqui o porquê, e mostrar qual é a mensagem verdadeira de Deus por meio desta profecia. Nós não vamos estudar o relato de Apocalipse 9 inteiro, porque isso ia nos tomar muito tempo. Nós vamos dividir isso, vamos fazer uma parte agora e a outra parte quando Deus assim o permitir. Continue assistindo as próximas mensagens e você há de ver. Vamos iniciar a leitura. Apocalipse 9, versículo número 1. E o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo,
e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda, semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso, vem ainda 2 ais. Esta profecia fala da estrela que cai do céu, abre o poço do abismo, fumaça sobe do poço do abismo, e em seguida saem gafanhotos dali, e esses gafanhotos saem para atormentar as pessoas que não têm o sinal de Deus na fronte. Tem circulado, maiormente pela internet, interpretações desta profecia, afirmando que ela se refere a alienígenas que vão aparecer na Terra. ETs. Tanta gente tem esse interesse, né, por ufologia, né, por seres de outros planetas, etc. E finalmente alguém se aventurou a dizer que a Bíblia concorda com estas afirmações, dizendo que, por exemplo, aquilo que os ufólogos dizem vai acontecer, os ETs vão estar por aí. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar um ponto aqui para os irmãos. Quando uma pessoa manda uma carta para a gente e a gente não entende, para quem que a gente deve perguntar o significado dela? Hã? Para quem mandou a carta, não é verdade? Porque é ela quem escreveu, ela sabe o sentido que ela quis dar. O mesmo ocorre com a Bíblia. A Bíblia é a carta de Deus. Então é Deus quem tem que explicar o seu sentido. Do Gênesis até ao Apocalipse, eu tenho que encontrar palavras que me deem a interpretação coerente daquilo que está aqui em Apocalipse, capítulo número 9. A propósito, desde o Gênesis até o Apocalipse, eu já li muitas vezes a Bíblia toda, jamais encontrei qualquer menção a alienígenas ou a seres de outros mundos visitando a Terra. A única menção de seres de outros mundos que nós encontramos na Bíblia está no livro de Jó. E esta menção é de seres que vão visitar a Deus no céu e não que vêm até a Terra. Convido vocês para abrirem no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo número 1. No versículo número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. No capítulo 2, no versículo 1, diz a Bíblia que vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ora, o que a Bíblia está mostrando? Ela está mostrando que Deus recebe os seus filhos de tempos em tempos. Os representantes dos planetas lá estão. Satanás apareceu. E a pergunta de Deus mostra o fato de que Satanás não era representante de lugar nenhum, ou pelo menos não era considerado como tal por Deus. Por isso Deus pergunta: de onde vem Satanás? Dos outros mundos vieram os representantes, os filhos de Deus. E Satanás veio de onde? Então como quem não quer nada, né? Aquela desculpinha política. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, eu não vou falar que eu sou o representante da terra, porque eu vou ser acusado de usurpador, né? Mas fui eu quem vim da terra para cá. De lá não veio ninguém, só vim eu. Nenhum homem veio à Assembleia do Céu. Esta é a única menção de seres de outros planetas que encontramos na Bíblia. Ok? Seres de outros planetas, me refiro a criaturas que não os anjos do céu. Os anjos do céu, claro, são mencionados muitas vezes na Escritura Sagrada. Portanto, Apocalipse número 9 não pode estar falando de alienígenas, seres de outros planetas que venham até a Terra. Certo? Então, do que é que Apocalipse 9 está falando? Aí que nós vamos nos deter mais, porque o propósito aqui é analisarmos a verdade e não dizermos que o erro é eu. Erro é erro, certo? Já transparece. Bom, em Apocalipse 9, verso 1, a Bíblia começa falando de uma estrela que caiu do céu na terra e recebeu a chave do poço do abismo. Deus se revela na sua palavra, por vezes de forma literal, o estilo de narrativa. Por exemplo, né? E Ruth viajou com Noemi até a terra de Israel. Está contando uma história, certo? Ninguém tem que interpretar nada, é só ler e entender. Esse sentido literal. Em profecias também acontece isso. Por vezes, os profetas falavam coisas literais, que iam acontecer mesmo, né? Podemos citar algum exemplo aqui, como por exemplo, aquele profeta que profetizou contra o altar de Jeú e falou: olha, a prova de que eu estou falando da parte de Deus é que o altar vai se rachar. E aí aquele altar de pedra se rachou no meio. Então isso é um exemplo de profecia literal. Falou e do jeito que falou foi cumprido. Agora existe a revelação bíblica dada em forma simbólica. E isso acontece principalmente no Apocalipse. Um desses casos é o que acabamos de ler. Vejam, uma estrela que cai do céu e recebe uma chave. Pergunta: estrela tem mão para empunhar uma chave? Para girar uma chave? Não. Então, literalmente, não pode ser a estrela brilhante que caiu aqui do céu. Tem gente que interpreta isso como talvez uma estrela cadente. Errado. O sentido aqui é simbólico, correto? Nós temos que entender o que é essa estrela que pega uma chave na mão. Bom, a Bíblia ensina, no livro de Isaías, capítulo 14, que o diabo, ou Satanás, é essa estrela que caiu do céu. Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12.
diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Está falando de Satanás, o anjo que um dia foi exaltado no céu, porém será lançado no inferno. Apocalipse 9 fala que nos últimos dias Satanás cairá do céu. Quem já nos acompanha há algum tempo sabe que o Apocalipse fala de uma batalha que ainda ocorrerá no céu entre Satanás e seus anjos e Cristo e seus anjos. Esta batalha se dará quando terminar o julgamento dos 144 mil. Eu não posso entrar em muitos detalhes agora, mas isso é só para a gente se contextualizar, ok? Vai haver uma batalha no céu. Fruto dessa batalha será a derrota de Satanás, e Satanás será lançado sobre a terra. É a respeito disso que Apocalipse 9 trata. Quando ele é lançado na terra, em linguagem simbólica é dito que ele recebeu autoridade, porque no versículo 1 é dito que Satanás recebeu a chave do poço do abismo. Quando você tem chave, você pode abrir a porta, certo? Então isso quer dizer que você tem a autoridade de abrir aquela porta. A chave dada a Satanás significa que, neste momento, Deus vai permitir a Satanás fazer determinadas coisas. Deus vai dar determinada autoridade para Satanás para que ele cumpra um propósito. Claro que Deus está no controle, né? Mas Deus permite Satanás agir. E por que ele permite? Quem sabe responder? Para que fique provada a justiça de Deus, claro, ele tem que deixar o diabo mostrar o seu plano. E por outro lado também, Deus permite que Satanás haja na vida de toda pessoa que abre espaço. Toda pessoa que desobedece os mandamentos de Deus, abre espaço para o diabo trabalhar na sua vida, não é verdade? E aqui em Apocalipse 9, está dizendo que chegará o tempo em que Deus dará para Satanás o controle dessas vidas aí para ele, entendeu? Sabe, aquele pecado que a pessoa não quer abandonar, e daí ela continua com ele, então aquele pecado vai ligando a pessoa a Satanás. Deus ainda protege. Deus fala para Satanás: ainda não, porque eu vou insistir com esse, para ver se ele quer se salvar. Mas se a pessoa resiste de forma definitiva, então o que é que Deus vai fazer? Vai deixar ela sob o comando do líder que ela escolheu. É justo, não é verdade? Deus respeita o direito de escolha. É mais ou menos como aquele jovem, né, que está em casa, daí a mãe e o pai falam: filho, não vá lá, não é certo, não é um lugar bom para você. Mãe, é o seguinte, deixa eu curtir a minha vida, entendeu? Eu tenho que tomar as minhas decisões, eu tenho que ter as minhas experiências. Daí ele vai, não é verdade? Às vezes ele volta um pouquinho machucado, às vezes volta, né, prejudicado, enfim, acontece algumas coisas lá fora, pode acontecer. É a mesma coisa, meus irmãos. Deus é um pai, compreende? E Deus respeita o nosso direito de escolha. Apocalipse 9 está dizendo que chegará o tempo, e não está longe, no qual aquele que hoje não quer obedecer vai ser entregue na mão do inimigo, caso ele não se arrependa. O que o inimigo vai fazer? Em primeiro lugar, no versículo 2 diz que ele abre o poço do abismo. Quando a Bíblia fala de abismo, ela relata duas coisas aqui. Uma delas é morte, certo? E outra delas é a terra num estado de treva, sem luz. Se você quiser confirmar, você pode abrir comigo em Gênesis, capítulo número 1. Gênesis, capítulo número 1. Versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, a terra era o planeta água, literalmente, né? Só água circundando todo o globo.
E ali é dito que havia trevas sobre a face do abismo. Não havia nada, não tinha nenhuma criação específica. Deus ainda ia fazer toda a obra da semana da criação. Quando a Bíblia fala que Satanás recebe a chave do poço do abismo, no sentido simbólico, isso vai significar que Satanás vai operar destruição de forma a acabar com a obra que Deus fez. De uma certa forma, voltar ao estado original. A terra estava em trevas. E Gênesis 1, verso 3, mostra que Deus chegou até a terra e disse, haja luz. E aí a terra foi iluminada. Então a obra de trazer a vida, a existência, tudo que nós vemos hoje, da natureza, foi obra divina. E a obra de Satanás é destruir tudo que Deus fez. Satanás vai vir para destruir. Então vai ser uma época em que nós veremos uma destruição sem precedentes no planeta Terra. Se você já está preocupado com aquecimento global, com efeito estufa, com guerras, rumores de guerras, com a política, com o novo governo, etc. Bom, o Apocalipse fala, Satanás vai descer, aí você vai ver o que é a terra em estados de confusão e trevas. Agora, o servo de Deus não precisa temer, você já vai ver por quê, tá? Aqui tem uma promessa para você, então continue assistindo. Aqui diz que Satanás vai abrir o poço do abismo e do poço vai subir uma fumaça. Em Apocalipse 9, versículo 2, é dito que subiu uma fumaça que parecia a fumaça de uma fornalha. Como a fumaça de uma grande fornalha. E com essa fumaça se escureceu o sol e o ar. Lembrem-se, o sentido dessa profecia é simbólico, a gente não pode esquecer isso aqui, porque senão a gente já vai pensar que subiu fumaça e não deu para ver o sol, certo? Não é assim. Ora, o que Deus está revelando no sentido simbólico? Subiu fumaça do poço como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Ora, quando você vê aquela expressão, olha, subiu como se fosse, a ideia é o quê? É uma contrafação. É como se fosse, mas não é. É como se parecesse aquilo, mas não é aquilo. Compreendem? É como se fosse. Bem ajustado com o que Satanás faz, não é assim? Satanás faz coisas parecendo com que se fosse de Deus, mas na verdade elas não são de Deus. A explicação, irmãos, nós encontramos em Êxodo 20. A Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai e ali ele se manifestou, e do monte subiu o que foi a manifestação da presença divina. Foi a fumaça como fumaça de grande fornalha. Perdão, Êxodo 19, ok? Êxodo 19, versículo 18. Diz assim, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Notaram que a linguagem é a mesma do Apocalipse? Do monte Sinai subia a fumaça como se fosse um forno. Versículo 19. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Irmãos, a fumaça foi o sinal da manifestação de Deus. Foi a vez em que Deus desceu e o povo ouviu com seu próprio ouvido a voz de Deus, a voz do Criador. Apocalipse capítulo 9 está mostrando uma coisa a qual eu nunca ouvi ninguém falar. Satanás vai querer parecer como Deus. E assim como Deus proclamou a lei no Sinai, Satanás vai procurar fazer a sua contrafação. Agora, Satanás vai proclamar a verdade ou a mentira? Mentira. A mentira. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o povo viu fumaça e viu fogo. E a Bíblia diz em Apocalipse que a obra de Satanás nos últimos dias vai ser até fazer fogo descer do céu. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo número 13. Apocalipse, capítulo número 13. Versículo número 11. E vi subir da terra outra besta
e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Opa, se a besta fala como o dragão, quem é que está por trás dela? Satanás, é o diabo. Exerce, verso 12, todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então Satanás vai fazer o mundo adorar a besta. Como? Versículo número 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Satanás vai aparecer na terra. E assim como Deus teve o seu Monte Sinai, Satanás vai ter a sua ocasião de declarar a sua lei, a sua falsidade. E para provar que ele é Deus, ele vai fazer descer fogo do céu. Irmãos, a Bíblia já dizia em Mateus capítulo 24, versículo número 24, aparecerão falsos cristos e falsos profetas, os quais farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Ah? Vocês estão vendo, irmãos? Quantos anos faz que a gente estuda a profecia? É a primeira vez que estamos tratando disso aqui. Então, irmão, nunca pode dizer, não, eu já sei a verdade presente, eu não tenho por que buscar coisas novas. Outro dia eu recebi um e-mail de uma irmã, triste, com um terceiro, que dizia assim, nós não estamos a cada dia buscando uma novidade na Bíblia para agradar o povo, para deixar o povo em estado de entusiasmo. Irmão, sabe que quando eu vi o e-mail, eu fiquei por um lado com pena da pessoa que escreveu. Porque a verdade é a seguinte, quando você caminha com Deus, todo dia Ele tem pão espiritual novo para você. É ou não é verdade? Todo dia Deus quer falar com você. Todo dia Deus vai aprofundar o teu conhecimento na verdade dEle. E Deus vai revelar o oculto e o escondido. Porque a Bíblia diz, em Cristo, todos os mistérios de Deus estão ocultos. Todos os mistérios da sabedoria. Cada vez que nós conhecemos mais a Cristo, mais dos seus mistérios nós vamos entender. Mais do que estava oculto aos olhos dos homens. Deus quer revelar, mas Ele revela para o seu povo que é obediente. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã que me assiste, se você já está há tempos e durante muito tempo faz que você não aprende nada de novo da Bíblia, tem alguma coisa errada na tua experiência cristã. Se ajoelhe diante de Deus e peça para Ele mostrar. Ele vai mostrar, tenho certeza. Porque Deus quer salvar. Por outro lado, se você anda em obediência, então saiba, Deus vai continuar falando com você. Vai continuar dando pão espiritual novo a cada dia. Irmãos, então é dito, Satanás terá a sua ocasião de declarar o erro. Nós já sabemos qual vai ser o erro. Porque Deus proclamou a sua lei no Monte Sinai, e no 4º mandamento da lei, Êxodo 20, versículo número 8, Deus disse, lembra-te do dia do... Sabe que ontem eu estava também com alguns católicos ali, e aí eles perguntavam, né, não, por que você... Era a indagação deles, claro, né? Por que você é contra o Papa, fala mal do Papa e tal? Aí eu chamei eles, falei, olha, eu queria explicar para vocês que, em primeiro lugar, eu não tenho ódio e nem prego ódio contra o Papa, tá? Agora, uma coisa é você respeitar a pessoa. Outra coisa é você concordar com aquilo que ela diz, o que é bem diferente. Vamos abrir aqui, daí eu abri com eles a Bíblia Católica. Até aconselho você que é católico a abrir, tá bom? Abre lá em Êxodo, é o 2º livro da Bíblia, ok? Tanto na católica quanto na evangélica. Você vai abrir em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra,
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esta é a ordem, este é o mandamento do Senhor. Aí eu fiz a seguinte pergunta para aqueles meus irmãos católicos. Eu falei o seguinte, olha, então, quem é que nós vamos obedecer? A Bíblia ou o Papa? Se Deus está indicando o caminho do sábado e o Papa está indicando o caminho do domingo, ele está certo ou o Papa está errado? O Papa está errado. E quem que está por trás da pregação do erro, meus queridos? Deus não tem interesse na pregação do erro. Onde quer que o erro seja pregado é porque o inimigo está trabalhando. Está trabalhando para tentar derrubar a verdade e desviar as pessoas do erro. E que melhor forma, ou desviar as pessoas da verdade, né? E que melhor forma de desviar as pessoas do que por meio de igreja? Elas vão pensando que estão no caminho do céu quando o diabo está desviando. É isso mesmo. Sabe, a gente tem que se cuidar. Queridos irmãos, voltando para cá e finalizando. Como eu disse, nós não vamos tratar da profecia toda do capítulo 9, ok? Mas eu queria encerrar com 2 pontos. O primeiro ponto está no versículo número 3 de Apocalipse 9. Ali é dito o seguinte: da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Quem são esses gafanhotos? Muitos afirmam que são os alienígenas. Nós já vimos que a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia, quando fala de gafanhotos como animais, ela fala que os gafanhotos não têm rei. Só que em Apocalipse 9, no versículo 11, é dito que os gafanhotos tinham sim sobre si um rei. E o seu rei era o anjo do abismo. Em hebreu seu nome é Abaddon, em grego Apolion, ambos os nomes significam destruidor. O anjo destruidor é Satanás, é o diabo. Ora, quem são os seres alados que voam e têm como rei o diabo? Os anjos, os demônios, certo? Então a Bíblia está falando de demônios. Quando Satanás recebeu autoridade de Deus para poder operar sua grande obra de engano, os demônios, por sua vez, terão também liberdade de causar grande dano. A Bíblia diz que abriu-se o poço do abismo e os demônios vieram. Isso nos dá a entender o seguinte: Satanás vai ter a cooperação de todo o seu exército das trevas no tempo do fim. Ou seja, ele vai agir com uma força a qual não se viu até hoje. Os seus anjos, bem divididos em companhias e legiões, vão trabalhar para enganar, se possível, até os próprios eleitos. É por isso que no versículo 2, em linguagem simbólica, era dito que com a fumaça do poço tinha se escurecido o sol e o ar. Quando a gente fala em linguagem simbólica, o sol, que é a fonte de luz, ele representa quem? Cristo Jesus, certo? Então, quando o sol é escurecido, quer dizer que a doutrina de Cristo, a verdade de Cristo, ela foi deturpada. Os anjos mudaram essa verdade. E aí o povo recebeu a mentira. Por isso é dito, ficou escuro. E a Bíblia dá a entender que a escuridão vai ser muito densa. Vai ter muito erro, porque ela diz que escureceu-se não só o sol, mas o próprio ar. Isso quer dizer que a pessoa não enxerga um palmo na frente. Irmãos, isso tem sentido espiritual. É o mesmo da gente falar o seguinte: olha, aquele homem lá está apaixonado, a mulher está fazendo tudo o que ela quer com ele, está traindo ele, e ele não enxerga um palmo na frente do nariz. Não é assim? Esse é um sentido de cegueira espiritual, certo? Ou seja, a pessoa não enxerga o que está acontecendo. Mesma coisa aqui no plano da salvação. Os homens, na sua maioria, as mulheres, as crianças, os velhos, eles vão estar tão enganados que eles não vão conseguir nem ter ideia
de que é Satanás que os está guiando. Eles vão achar que tudo é de Deus. Não, olha só, o poder de Deus. Pois Deus veio, declarou o domingo como dia do Senhor. Estou falando do domingo, claro, porque Deus fala do sábado, né? O dia que não é de Deus é o domingo. Era o dia do sol, os pagãos comemoravam. Se você quiser, estuda a história. Ok? Então o diabo vai vir e com voz de Deus e com fogo descendo do céu, vai declarar o quê? Olha, o domingo é o dia do Senhor. Enquanto os servos de Deus, cheios do poder do Espírito, vão estar aguardando outro dia. E nesse tempo, Deus diz que vai fazer diferença entre os ímpios e os justos. No verso 4 de Apocalipse 9, nós vemos que os anjos de Satanás receberam uma ordem. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Deus vai permitir que os ímpios sofram um pouco do resultado das suas escolhas. Note que Deus não vai permitir aos demônios que matem os ímpios. Eles vão ficar vivos, porém atormentados pelos demônios. Por que isso? Para que ainda tenham alguma chance de se arrepender. Não é verdade? Deus não tem prazer na morte, na perdição de ninguém, meus queridos. Vai ser ali a última, quase a derradeira oportunidade que os ímpios vão ter. Existe aquele ditado evangélico, né, que fala: não vem pelo amor, vem pela dor. Não é que Deus goste de castigar ninguém, mas é que quando a pessoa ela recusa receber as propostas de misericórdia de Deus, por vezes Deus permite que ela colhe um pouco das consequências das suas decisões erradas, a fim de que ela possa repensar na sua vida, possa reconsiderar e retornar. Aí, ela ainda pode se salvar. É com esse propósito que Deus permite Satanás ter poder. Deus não permite Satanás ter poder meramente por gostar de nos ver destruídos. Deus não tem nenhum prazer na destruição do ímpio ou do justo. Agora, enquanto os ímpios vão estar sendo atormentados, os justos têm uma promessa. Os anjos de Satanás, os demônios, segundo o verso 4, receberam ordem de não atormentar aqueles que têm na testa o sinal de Deus. E qual é o sinal de Deus, meus queridos? Vamos abrir em Êxodo, capítulo número 31. Êxodo, capítulo 31. Começamos com o versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Há quem diga que o sábado é só para o israelita de carne, mas se você notar bem, Deus dá a razão pela qual ele instituiu o sábado, e ela é muito anterior ao povo de Israel. Deus diz que ele deu o sábado porque em 6 dias ele fez céus e terra, e no 7º dia ele descansou. Portanto, ele deu o sábado para a humanidade, não foi só para o israelita. E a propósito, o Novo Testamento esclarece que o israelita da nossa época é o crente. Ok? Romanos capítulo 2, versículo número 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente. 29. Mas é judeu
o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Todo aquele que recebeu o Espírito de Deus é o israelita, é aquele que vai ser levado por Deus a guardar o sábado. E guardando o sábado, terá o sinal de Deus, será protegido por Deus e os demônios não terão poder sobre aquela pessoa. Queridos irmãos, repito as palavras de Moisés, de Deuteronômio 30, versos 5 e 6. Hoje, Deus expõe diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. A vida, se vocês decidirem guardarem os 10 mandamentos da sua santa lei, incluindo o santo sábado. A morte, se vocês decidirem desobedecer aos 10 mandamentos, em especial guardando o domingo. Portanto, escolhei hoje a vida para que vivais e vos vá bem. Quem hoje gostaria de escolher a vida em nome de Jesus? Amém, que assim seja. Jesus é o Salvador de todo aquele que deseja escolher a vida. Vamos nos colocar de joelhos, vamos pedir a Deus que cele esta decisão nas nossas vidas. Santo e bondoso Deus que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelo santo sábado, o sinal dado entre ti e o teu povo na terra, o dia de adoração, o dia da bênção, o dia santificado. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a santificarmos este dia e nele termos uma comunhão especial com o Senhor. E assim, ó Deus, tenhamos todos nós o teu sinal de proteção, para que quando os demônios receberem autoridade de efetuarem a sua obra maestra de destruição na terra, nós sejamos guardados por ti e a promessa se cumpra, aquela que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ó Senhor, que isto se cumpra na vida de todos nós, todos os que estão assistindo esta mensagem. Ah, Senhor, que hoje seja um dia de decisão, um dia, Senhor, em que esta alma que está contemplando a tua palavra, a tua verdade, ela diga para o Senhor: quero te escolher, a partir de hoje vou te obedecer. Que o Senhor Jesus envie o Espírito Santo a todas as almas que tomaram esta decisão nesta ocasião. Te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, queremos estender já o convite para você, para estar conosco no nosso próximo encontro, o qual está marcado para o próximo sábado. Será sábado às 10h30 da manhã, o nosso culto, horário de Brasília. Lembrando, já estamos no horário de verão. Portanto, você que está nas regiões brasileiras onde não há horário de verão, você há de ver a mensagem 1 hora mais cedo. O mesmo se dará com você que está nos assistindo em qualquer outra parte do mundo, ok? Você que está fora da zona de horário de verão brasileiro, a partir deste sábado você está então com 1 hora de diferença. Vai ver o culto 1 hora antes. E você que quer colocar as criancinhas para assistirem a escola bíblica, lembre-se, 1 hora antes também, se está fora da zona, ou então se está na zona do horário de verão, o horário será 9h45 da manhã. Quem está fora, 8h45, ou fora do Brasil, você anota aí, 1 hora mais cedo, ok? Queria também lançar para você o desafio do evangelismo no dia de finados. Dia 2 de novembro está chegando e ainda dá tempo de você mandar o teu e-mail e pedir os folhetos para você entregar. O título dos folhetos é: Ele vai enxugar as tuas lágrimas. É um folheto que vai trazer conforto para aqueles que vão visitar os túmulos. É um folheto que vai explicar para eles qual é o estado dos mortos
e, portanto, vai tirar deles muitos medos que eles possuem. Você pode obter os folhetos, são gratuitos, já foram pagos com os dízimos e ofertas, ok? Por meio do e-mail. Anota aí. contato@advertenciafinal.com.br. Vou repetir. contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Se você gostou da mensagem, não esqueça de colocar o joinha ou coloque o teu comentário embaixo para que outros possam ver o vídeo também. E lembre-se, se você tomou a decisão importante hoje, quer se unir a este povo que está se preparando para a volta de Jesus, quer se unir ao Ministério de Advertência Final por meio do batismo, entre em contato conosco. Nós vamos procurar alguma forma de atendê-lo. Repetindo, nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.